Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Vencer o domínio e a fragilidade pela palavra. Livro base para essa ministração é o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 2, que nos diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Josué era totalmente apegado a Moisés. Acompanhava os passos dele continuamente e nos momentos bons e ruins sempre permaneceu fiel. Um aliado inabalável. Ele conheceu o Senhor e viu a sua glória enquanto andava com Moisés. Debaixo desta fidelidade, companheirismo e submissão, foi eleito pelo próprio Deus como o sucessor que haveria de fazer todo o povo herdar a terra prometida. Porém, esta posse não se deu em momento de júbilo, alegria e exaltação, mas em meio ao luto. Deus não dá tempo nem para Josué chorar ou entregar-se à fragilidade pela perda de Moisés, mas diante da grande e significância perda que sofrera, o Senhor o chama a exercer sua constituição. Deus não potencializa a fragilidade, mas sempre apresenta uma rota de escape e superação. É como se dissesse a Josué: engula seu choro, pois tenho muitas vitórias para você. O Senhor não permitiu que nenhum sentimento paralisasse Josué, mas incentivou-o prontamente se posicionar a fim de viver a vitória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que vitórias Josué recebeu de Deus? Em primeiro lugar, domínio na caminhada. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, e livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Onde Josué pisasse a planta dos seus pés, ele herdaria como promessa. Os caminhos de Josué foram consagrados pelo Senhor, porque ele cumpriu o envio. Da mesma forma, os nossos pés devem ser apostólicos, a fim de que, andando debaixo do envio na direção certa, nós tenhamos domínio sempre em todas as áreas e nunca mais sejamos dominados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O homem que leva a vida seguindo o seu próprio caminho se sujeita a ficar aprisionado em ciladas, tornando-se, assim, vítima em sua própria caminhada, pois, dominado por situações e adversidades, não avançam. Somente Deus pode nos dar domínio na caminhada. O caminho do justo é direito, pois este caminho é Jesus Cristo, onde nós encontramos força e poder contra o adversário. E ainda nós recebemos de Deus a alegria, regozijo e honra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Um verdadeiro servo de Deus domina e não é dominado, governa e não é governado, pois tem como cabeça o Senhor. Por isso, ande no caminho de Deus e você será poderoso em obras. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, perseverança e resistência. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, e livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Deus promete a Josué vitórias por todos os dias de sua vida. Enquanto ele vivesse, ninguém poderia resisti-lo,
pois o próprio Deus estaria com ele. Josué precisava simplesmente avançar e não parar, pois quem ousasse colocar-se à sua frente não conseguiria detê-lo por muito tempo, nem resistir ao poder que estava com ele. Hoje a nossa batalha não é na carne, por isso o Espírito nos fortifica para vencer conforme as estratégias que o inimigo utilizar. Ainda que o inimigo queira armar ciladas diante dos nossos passos, nós não cairemos, pois os nossos pés apostólicos nos mantêm firmes na caminhada proposta por Deus, e com eles nós vencemos as armações de Satanás. O inimigo não pode resistir a nós, mas nós devemos resistir a todo mal que se opõe contra nós. Muitos nos dias maus desistem e não entendem que pela perseverança alcançarão a vitória, mas por não ter resistência, atitude de permanência e constância, não consegue ver o inimigo fugindo de si. Resista, seja firme, constante, perseverante, e o mal fugirá de você. Resista ao inimigo firmemente, pois ele é enganador e o pai da mentira. Tudo que ele propuser a você e induzi-lo a fazer só visa prejudicá-lo e trazer-lhe fracasso. Em terceiro lugar, firmeza e coragem. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, e livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Não havia tempo para sentimentalismo, inconstâncias, nem altos e baixos, mas era necessário ter firmeza na palavra a fim de alcançar o objetivo traçado pelo Senhor. O coração inconstante nada alcança. Ele é como uma onda que retrocede, não chega a lugar algum. Por isso o Senhor falou a Josué sobre a necessidade de ele ter firmeza. A firmeza é fundamental para se alcançar a vitória. A pessoa constante não cede diante das pressões da vida, não desiste no meio da caminhada, nem retrocede, mesmo diante das perseguições e angústias. Por isso o Senhor requereu isso de Josué. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O amor que recebemos de Deus nos leva a ter a mesma constância de Jesus Cristo, que mesmo diante da cruz não desistiu de cumprir o seu chamado, mas submeteu-se a Deus até o fim, alcançando o fruto do seu penoso trabalho. Amém? Josué poderia, fragilizado pela dor da perda, sucumbir, mas se firmasse os seus olhos na promessa do Senhor e se apegasse à palavra profética recebida, resistiria a todo opressor, teria firmeza e não se desviaria nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Em quarto lugar, ânimo em cumprir a vontade de Deus. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. A pessoa sem entusiasmo não tem vigor algum, nem gana pela vitória, mas, por sua falta de motivação e força, sente fraqueza e desânimo na caminhada. O Senhor incentivou Josué a ter ânimo para que não esmorecesse. Muitos sem ânimo têm caído no caminho, porém Deus disse a Josué: anime-se, atentando para a minha vontade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando faltasse força humana a Josué, ele deveria prosseguir a fim de cumprir a vontade de Deus.
e agradá-lo acima de todas as coisas. Por isso é importante vencermos a nós mesmos, se quisermos alcançar a promessa. Amém? E se nos deixarmos guiar pelo nosso ego, nosso coração enganoso, nós teremos um futuro incerto, pois o coração do homem é corrupto. Entretanto, se nos apegarmos à determinação que Deus nos deu, contrariando e negando a nós mesmos, nós alcançaremos a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Tenha ânimo e guarde atentamente a palavra de Deus em seu coração, quando faltar força a você. Prossiga, continue avançando por obediência à palavra, ainda que você não entenda. Amanhã tudo vai se definir na sua vida e você terá alcançado grandes bênçãos. Assim você vai andar pelo que crê e não pelo que vê. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em quinto lugar, fim do medo, pois Deus é conosco. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, e livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Josué recebeu a promessa e com ela foi direcionado em todas as coisas, a fim de que pudesse possuir a terra prometida. Da mesma forma, o Senhor nos conduz em todas as circunstâncias, a fim de que, pela perseverança, fé, resistência, fidelidade e constância, nós alcancemos a terra prometida. Para viver a promessa, nós precisamos fazer a nossa parte, pois a parte do Senhor Ele já prometeu e vai cumprir. Nunca nos desamparará, nem nos deixará durante a jornada, mas nos fortalecerá para que prossigamos e possamos vencer qualquer oposições. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e que essa palavra de Deus possa entrar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.